Bom, controle de fluxo é uma parte importantíssima do desenvolvimento de um código, de uma aplicação qualquer. Então, o C# tem vários mecanismos de controle de fluxo. Eu tenho, então, o if, eu tenho o switch, eu tenho o while, eu tenho o do while, for each, e depois tem o break, continue, enfim. Eu consigo, então, aplicar esses conceitos de controle de fluxo para aí construir o meu código, colocar a minha lógica dentro deste código. E a gente vai, então, dentro do Visual Studio, fazer um exemplo usando essa estrutura de dados. Bom, a gente está aqui no Visual Studio, usando aqui o nosso exemplo anterior. Eu vou tirar aqui o exemplo anterior e vamos começar aqui fazendo um if, tá bom? Então, eu vou colocar aqui var valor igual a 0. Vamos fazer aqui já um for, int x igual a 0. X menor do que 5, x mais mais. Então, eu vou colocar o seguinte. Eu quero que quando o x for um valor par, por exemplo, eu quero que ele acrescente um número. Então, vou colocar um contador maior aqui. Vamos colocar até 10 aqui. Então, eu vou colocar um if x módulo 2, que é para fazer resto de divisão, igual a 0, ou seja, se é um número par. Então, você vai somar o valor. E eu vou mostrar aqui, dentro do meu console, valor par. E aí vou colocar o valor do x para ver quantas vezes a gente encontrou um valor par. Então, um exemplo de controle de fluxo que eu tenho, então, um for, que, como eu falei antes, o for ele tem aqui, se você parar no for aqui, e isso é uma coisa bem legal, se você tiver dúvida, você pode usar a documentação, eu posso então entender aqui o for. Se eu tenho aqui a inicialização, eu posso até ter mais de uma inicialização, eu posso ter uma outra variável aqui, por exemplo, não é o caso aqui, tá? Porque nós não precisamos de duas, mas eu poderia ter até duas. Poderia, então, ter a condição, essa condição pode ser a mais variada possível, e eu posso ter depois aqui outros incrementos de variável, tá? Então, eu posso trabalhar bastante esse for aqui, de maneira que eu consigo tratar esse loop de maneira que atenda aí a minha necessidade dentro do código. Aqui, na verdade, não tem o int. Então, eu posso ter a inicialização aqui e ter os dados aqui dentro e fazer isso de maneira que fique bem prático aqui dentro. Então, eu vou mostrar, a gente tem aqui o Visual Studio, a gente vai então mostrar aqui os controles de fluxo. Eu vou começar aqui definindo uma variável. E vamos fazer aqui um loop, vamos colocar essa variável como 0. Vamos fazer aqui um loop, x igual a 0, x menor do que 10, x mais mais. E aí a gente vai fazer então aqui uma condição, um if, se o x... Eu vou usar um módulo de 2, que isso aqui é para eu ver resto da divisão, tá? Então, se o resto da divisão for 0, é um número par. Eu quero saber quantas vezes eu tenho um número par entre 0 e 10, por exemplo, tá? Então, para cada vez que eu encontrar um número par, eu vou somar aqui o valor, ou posso colocar valor igual valor mais 1, se você preferir, tá? E eu vou escrever aqui, dentro do meu texto, valor par, valor, usando o string interpolation. Então, eu tenho aqui um conceito de for, de loop, né? Então, o for, como eu expliquei no exemplo anterior, eu tenho aqui a declaração, a inicialização da minha variável de contador. Eu tenho aqui a condição e eu tenho aqui o incremento. Então, depois eu tenho um if. Eu posso ter um if e um else. Eu não tenho else no meu caso, mas eu posso ter um if, que é a condição sempre booleana e sempre com parênteses, o if, tá? Se eu precisar fazer uma condição composta, eu posso usar um e comercial e falar e o valor maior do que 0. Ou eu posso fazer um ou, que é um pipe duplo, ou o valor maior do que 0. Então, eu posso fazer isso no if, dentro de uma condição if. E o else eu posso fazer um outro if aqui e ir fazendo isso
progressivamente dentro do meu código, se você assim achar necessário dentro do seu desenvolvimento aí, tá bom? Então eu vou tirar isso aqui e vou mandar ele executar o código aqui, dando o Ctrl F5, para não ter o debug aqui. Então ele executou o código aqui, eu tenho então 5 valores par que ele foi executando aqui neste código e para cada um deles ele mostrou para mim. Então, ok, eu tenho aqui o meu controle de fluxo, tá bom? Eu vou comentar este código, então a gente comenta código no C# ou usando uma barra, tá? Que é um comentário, tá? Ou eu uso barra asterisco e asterisco barra. A gente não usa tanto mais barra asterisco e asterisco barra, que é uma herança lá da linguagem C, porque é muito mais fácil eu selecionar um bloco e dar Ctrl KC ou ir lá no menu do editor e dar o comentário e depois dar Ctrl KU para descomentar aqui. Você pode procurar aqui no menu Edit, no menu View do Visual Studio, você tem vários atalhos que depois você pode ir aprendendo dentro do editor do Visual Studio aqui, tá bom? Então eu posso comentar esse código todo ou descomentar esse código todo. Eu vou comentar este código todo aqui porque eu vou fazer um outro laço aqui, que é o laço switch, tá bom? O switch é um if combinado, tá bom? Então eu posso começar o switch, é como se fosse um punhado de if, tá? Eu posso colocar aqui switch valor. É um chaveador, na verdade, né? Aí eu posso vir aqui e falar assim, se o valor for 0, por exemplo, então eu vou escrever aqui valor 0. Tá bom? E, obrigatoriamente, dentro de um switch, para cada bloco case, eu preciso de um break, para ele poder cancelar o fluxo. Se for 5, eu vou aqui, então, colocar valor 5. É um exemplo bastante simples, mas só para você entender a dinâmica do switch, tá bom? E o switch tem um bloco chamado defull. Uma coisa que eu gosto muito também no Visual Studio, que é o Code Complete. Vocês estão percebendo aqui que eu estou digitando e ele está me ajudando. Eu só tenho que dar um Enter aqui, ele já completa o código para mim. Então, o Code Complete é bastante útil no Visual Studio. No valor defull, eu posso colocar alguma coisa, valor diferente de 0 e 5, tá? E também coloco um break aqui para anular. Então, esse é o bloco switch, tá? Eu tenho várias maneiras de usar o switch, mas não cabe aqui a gente mostrar agora, usando aperfeiçoamentos que a linguagem C# teve ao longo dos anos, tá? Só para ficar mais interessante isso aqui, eu vou pegar esse for aqui e vou colocar aqui embaixo, ó, e vou botar minha chavinha aqui. Olha que legal que o Visual Studio faz também. Quando eu botar essa chavinha aqui embaixo, ele vai arrumar o código para mim, vai identar o código. Uma coisa legal também que são essas linhas pontilhadas. Se você parar o mouse aqui, ele mostra onde exatamente no código nós estamos. Ó. Então isso aqui é o loop do for, esse aqui é o do case, é o do switch. Então eu consigo saber em qual lugar do código. Você está com o código lá embaixo, você para o mouse aqui e ele te dá essa visão do código. Então veja bem, quando o valor for 0 ou for 5, ou não for 0 nem 5, ele vai mostrar isso várias vezes. Tá? Então, como eu estou indo de 0 a 10, ele vai mostrar muitas vezes isso aqui e só 2 vezes isso aqui. Tá? Eu vou fazer um break aqui para a gente executar esse código linha por linha, tá bom? Eu posso fazer o break em qualquer lugar do meu código aqui, posso ter mais de um break também, tanto faz, tá? Então eu vou parar aqui dentro do meu switch e vou executar o código e vou aproveitar e mostrar um outro recurso super legal que o Visual Studio tem. Então veja, eu tenho aqui o código parado no switch. Tem uma flechinha verde aqui que é execute até. Então eu posso vir aqui e falar assim, olha, executa até aqui para mim. Ao invés de eu ficar dando F10, 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 o que vai demorar, vou fazer a primeira vez aqui, ó, vou dar um F10, ele entrou no 0, escreveu o valor 0 e saiu. Aí voltou para o loop, eu falo assim, poxa, eu não quero passar de novo aqui, eu quero que você venha até aqui agora. Então se eu clicar aqui, ó, ele roda até aqui e volta. Então ele está rodando o código mais de uma vez. Tá? Então ele está rodando esse código aqui várias vezes dentro do meu loop, tá bom? Ah, mas vou mostrar o resultado para vocês aqui, ele mostrou um monte de vezes 0. Por que mostrou um monte de vezes 0? Simplesmente porque o valor não está mudando, né? Aqui deveria ser x e não valor, já que o valor está definido aqui como 0 eternamente, tá bom? Então eu tenho aqui o x. Eu vou colocar o x aqui, vou executar o código de novo, vou dar aqui agora um Ctrl F5, que a gente já debugou.
e ele vai mostrar aqui, olha só, valor 0, ele mostrou o valor 0, aí valor diferente de 0 é 5, diferente de 0 é 5, valor 5, diferente de 0 é 5, diferente de 0 é 5. Então, o que ele fez basicamente aqui foi entrar nesse loop, nesse bloco, quando o valor for 0, nesse 5, e nos demais ele só foi passando, tá bom? Beleza? Então, eu consigo aqui fazer um loop for e um loop switch dentro do for, beleza? Vou comentar esse código aqui também, vou dar um Ctrl+C aqui, e vou seguir para outra estrutura que é o while. Então, agora sim, deixa eu comentar esse valor também para a gente ter uma coisa mais lógica aqui. Então, eu vou colocar aqui, ó, var contador igual a 0. Aí eu vou colocar aqui var ok igual a true. E aí eu posso colocar aqui, ó, while contador mais. Eu vou fazer o mesmo loop, tá? Eu vou até tirar essa variável aqui que depois a gente usa. Vai enquanto o contador menor do que 10. Eu estou fazendo o mesmo for aqui e vou mandar ele mostrar aqui a variável contador. Então, olha só, eu fiz um while. O while, basicamente, ele testa a condição antes. Então, ele está dizendo assim, olha, pegue o contador. Como o mais está no final, ele vai pegar 0, vai imprimir 0, vai voltar, vai somar 1, 2, 3, 4, até 9 e vai imprimir o contador, tá bom? Então, eu vou mandar ele rodar esse código aqui. Vou dar um Ctrl F5 para rodar sem o debug. Ele foi, então, aqui de 1 até 10. Beleza? Simples, porque o mais estava no final aqui, tá bom? E ele está imprimindo aqui. Muito bem, esse é um loop while. Eu posso fazer a mesma coisa e trocar. Vamos comentar esse pedacinho aqui só. Eu posso usar um do e o while. Então, eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó, contador, e o while no final. While contador mais menor do que 10. Qual que é a diferença desses dois blocos? A diferença é que no primeiro bloco, que é o bloco do while, primeiro ele valida a condição e depois ele executa o código. No bloco do while, primeiro ele executa e depois ele valida. Essa é a diferença. Às vezes você quer entrar no loop sem validar o valor, executar a primeira parte do seu código e depois você quer testar o valor. Tá bom? Então, essa é a diferença entre usar um do e usar um while. Eu vou dar um Ctrl F5 aqui de novo e vou mostrar que aí vocês vão ver que o valor agora tem o 0. Porque ele entrou primeiro no 0 e depois foi até o 10. Então, essa é a diferença do e do while. Legal? E depois eu tenho um outro cara que é o for each, que é um outro loop de variáveis. Então, eu vou fazer uma coisa um pouquinho diferente aqui. Eu vou comentar esse código aqui também. Então, vamos fazer aqui uma coisa com string agora. Então, eu vou criar aqui var nome igual a abc lm. Já tá bom aqui. Até aqui tá ótimo. Vamos botar até o j que fica 10 aqui, tá bom? Então, eu vou criar um nome e eu quero navegar por esta variável. Eu posso fazer, então, um for. Eu posso fazer um for do tipo assim, eu quero navegar, mas eu não sei o comprimento da variável. Eu vou ter que testar. Então, eu vou colocar aqui um x igual a 0, um x menor do que quanto. Eu não sei o tamanho da variável. Eu posso colocar aqui um nome.length e depois um x++. Não é? E eu quero imprimir aqui todas as letras do nome. Lembra que eu falei que a string é um array de caracteres. Então, eu vou colocar aqui nome x. Tá bom? Então, eu consigo aqui executar, vou dar Ctrl F5 aqui, ele vai mostrar todas as letras, então, de A até J. Mas eu posso fazer isso usando um loop um pouco mais inteligente. Eu vou manter isso aqui e vou fazer um outro aqui embaixo, que é um for each. O for each, ele percorre uma lista, só que eu não preciso dizer para ele as extremidades, nem o começo e nem o fim. Eu posso simplesmente falar, percorra a lista para mim do começo ao fim. Então, eu vou colocar aqui um var c, porque eu quero pegar cada caractere, in nome. E eu vou fazer ele mostrar exatamente a mesma coisa aqui. Então, qual que é a diferença entre os dois aqui? Quando eu entro no for each, o for each aqui eu preciso definir para ele uma variável. Eu estou usando o var aqui para fazer inferência, mas eu poderia colocar um char aqui, não tem problema nenhum, tá? Eu estou usando o var para ficar mais simples. Em nome, o in aqui está dizendo, olha, o que está na sequência aqui é uma lista de objetos que vão vir para essa variável c. Então, ele vai pegar cada posição do meu array aqui, cada posição, o 0, 1, o 2, o 3, e vai atribuir ao c. Isso é muito útil para percorrer lista, e a gente vai ver quando a gente falar de lista que isso é bastante útil. Eu vou rodar aqui o exemplo, eu vou só comentar essa primeira parte do código.
Ou melhor, eu vou deixar a primeira parte do código e vou só colocar um comentário aqui do tipo for each, tá? Vocês vão ver que é a mesma coisa basicamente. E vou dar aqui um Ctrl F5, tá? Eu tenho aqui um Ctrl F5, tá vendo? Ó, de A até J, de A até J. Ele fez exatamente a mesma coisa usando um for each. E eu posso, dentro de qualquer loop desse aqui, parar o loop a qualquer momento. A mesma coisa no while ou no do while. Eu posso colocar assim, olha, se a letra for igual a E, por exemplo, agora aqui é uma aspa simples. Isso é interessante porque a string é aspas duplas, mas o caractere no C# é uma aspas simples, tá bom? Um apóstrofo, tá? Então eu vou falar para ele assim, ó, se for a letra E, eu quero que você pare o loop. É um break, tá bom? Eu posso fazer o if também dessa maneira, eu não preciso necessariamente fazer o if com chaves, tá? Com um bloco de código. Eu posso, se for uma coisa só um comando que eu quero dar, eu posso fazer um break, tá bom? Eu vou rodar aqui para vocês verem, vocês vão ver que o for each de baixo, né, vai até a letra D apenas, porque a hora que ele chega no E, ele para, tá vendo aqui? Chegou no E, ele para. Assim como eu tenho o break, eu posso fazer um outro comando que é o continue. Se a letra for igual a C, eu quero que você continue, tá bom? Então, ou seja, o que vai acontecer? Quando ele encontrar a letra C, ele volta aqui no var. Isso, teoricamente, criaria um loop infinito, né? Já que a letra E está depois da letra C. Mas não acontece porque ele percorre a lista. Então, ele está na letra A, depois na letra B, depois na letra C, e depois na letra C ele dá o contínuo. Então, ele pula a letra C e depois ele vai para a letra D e para na letra E. Tá bom? Então, ele vai pular aqui a letra C na hora de mostrar e vai até a E. Então, eu crio um loop no contínuo. Eu digo para ele, olha, quando você encontrar aqui um contínuo, você volta para cá e segue o fluxo normalmente. Às vezes, você precisa, dentro da sua estrutura de código, voltar para o início e não deixar o código para baixo executar. Eu vou executar esse código aqui, e aí vocês vão ver que ele pulou a letra C, na verdade, né? A, B e D. Tá bom? Então, esse é um controle de fluxo. Essas são as estruturas básicas que a gente tem dentro do C# para fazer controle de fluxo.